Bom dia. Convidar a Larissa. Ei, bom dia, Laira. Bom dia, Jackson. Tudo bem? Ana Paula, bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estou esperando a Larissa entrar para nós darmos sequência ao nosso encontro de hoje, falar um pouquinho sobre autoestima e desemprego nesse momento que está tão desafiador, né, para muitas pessoas, e é um tema muito importante. Vamos lá, acho que Larissa está entrando aqui. Gente, é o tempo da conexão, aguardando Larissa. Assim que Larissa entrar, nós vamos... Ei, bem-vinda! Larissa entrou, está aqui conosco. A gente está dando só um tempinho, né, Larissa, para as pessoas conseguirem entrar e nos acompanhar aqui. Hoje já temos aí algumas pessoas online. Inclusive, eu quero aproveitar e pedir a vocês que estão aí online para que, de fato, participem, possam enviar os comentários. Em algum momento nós vamos, né, Larissa, enviar algumas perguntas e aí, para que a gente possa ter essa possibilidade de interação com vocês. Nós duas preparamos essa live com muito carinho. Ei, Carlinha, tudo bem? Raquel, sejam bem-vindas. Ei, Raquel. Bom, Larissa, eu vou começar me apresentando. Algumas pessoas ainda não me conhecem, outras já bastante. Depois eu vou abrir espaço para que a Larissa se apresente. E aí, deixa eu só fixar o tema aqui para que as pessoas consigam ver. Ei, Um minutinho, Raquel. hein, gente? Legal. Nossa primeira live, que delícia. Isso aí. Muito bom. Ah, não consegui fixar. Peraí. Bom, não deu para fixar o tema agora, mas tudo bem, não tem problema. Coisas que acontecem no ao vivo, né? Vamos aqui falar sobre autoestima e desemprego, então vamos lá. Primeiro, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje, a todos vocês nos acompanhando. Espero que seja um momento de grande valia para cada um de vocês. A gente faz sempre pensando muito em ofertar ao outro o melhor, em possibilitar que o dia seja melhor, refletir sobre algumas coisas que nós vamos falar aqui. Meu nome é Flávia Barcelos de Passos, eu trabalho com consultorias e treinamentos empresariais, também com docência. Conheci a Larissa atuando lá como menor aprendiz, uma delícia de atividade que a gente tem uma troca muito grande e aprende muito com eles. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco do tema com vocês. Larissa, você se apresenta aí para o pessoal? Claro, obrigada. Então, bom dia a todos, né? Eu sou a Larissa Gashman, eu sou especialista em educação profissional, né? Eu tenho muita experiência com menor aprendiz, principalmente, mas já atuei também com educação de adultos. E realmente é uma área que me encanta, né? A gente sabe que quando a gente dá aula é uma cachaça, dá vontade de beber direto. Cachaça não, porque eu não bebo, né? Mas realmente é viciante, né? É viciante, porque é muito gostoso. E, mas eu sou uma apaixonada por espiritualidade, pelo autoconhecimento, pela física quântica, e aí eu decidi estudar. E agora eu me tornei uma psicoterapeuta holística e psicanalítica, né? Terapeuta psicanalítica também, porque eu acredito que tudo é energia nessa vida. E nós somos energia, nós estamos aqui para crescer, para aprender, para evoluir. E tudo o que acontece com a gente é para o nosso bem, ele é para o nosso aprendizado. É para a gente, é para acontecer mesmo. Tudo que acontece é para a gente acontecer para poder a gente aprender né, e se tiver que acontecer de novo, você vai ter mais experiência. E é uma coisa que a gente precisa ter muito isso em mente, né? Cada ação gera uma reação, né? E é isso aí. Eu acredito também na autocura, eu acredito que a gente pode se curar sozinho, a gente pode regenerar, lógico, né? Sem menosprezar nem um pouco a ciência e os medicamentos, mas a gente pode estabelecer energeticamente a nossa saúde mental, espiritual e emocional. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho também nesse bate-papo e agradeço muito essa oportunidade, né, da gente estar aqui
conversando, e eu acho que vai ser muito gostoso. Eu acho que a gente podia pedir para o pessoal também, quem quiser conversar com a gente fez um combinado aqui da gente ler, né, os comentários de vocês. Então, quem tiver, quem quiser se manifestar e falar, fazer algum comentário com a gente, acho que vai ser bem-vindo, né? Acho que vai Isso aí. contribuir para a gente. Com certeza. A gente gostaria de começar falando, trazendo uma reflexão para vocês. Quando a gente fala em autoestima, quando Larissa, né, quando a gente estava conversando sobre a live, eu comentei com ela, Larissa, a autoestima combina bem com a questão do desemprego, porque a gente percebe que muitas pessoas, no momento que se encontram desempregadas, elas têm uma tendência a achar que o valor delas está diminuído por aquele momento, por aquela situação que está passando. Então, uma coisa que eu já gostaria de afirmar aqui, bem do início, assim, é que há uma diferença entre o que eu sou e o que eu estou, né? Aquilo que eu tenho momentaneamente. As nossas crenças, elas contribuem muito para aquilo que a gente pensa e acredita na vida, as nossas fortalezas, o que a gente pensa vai indicar as nossas ações e vai reforçar de acordo com isso, né? Que vai trazendo sentimentos pra gente e tudo mais. Então, quando a gente fala assim, tem uma pessoa que está desempregada, ela é desempregada? O que você é? Eu sou desempregada? Não, eu até brinco nas aulas, o semestre passado eu lecionava lá na Facel e eu brincava com os alunos, sempre no momento de introdução da apresentação, falei, gente, primeiro eu vou falar quem eu sou, depois eu vou falar o que eu fiz, as apresentações formais que são interessantes para vocês em termos de qualificação e estudos, né? Então, a gente tem que ter bem consciência disso. O momento de desemprego é um momento, não é algo que te desvalorize ou te faça passar a ser assim alguém que não tem valor, mas a gente sabe que as coisas que acontecem na vida da gente vão afetando a autoestima, não é, ô Larissa? Então, isso a gente tem que ter Exatamente. muito cuidado. E muitas das nossas crenças, elas começam lá na infância. O 0 ao 7, então, é uma fase marcante, que é de construção da personalidade do indivíduo, né? E quantas vezes vocês aí, quem já ouviu, fala para mim assim, né? Escreve aí. Uma criança falando bem assim, eu preciso ser alguém quando crescer. Eu já ouvi crianças de 7 anos, 8 anos falando isso. O que a gente pergunta para a criança? O que você quer ser quando crescer? E quando a gente faz essa pergunta, o que você quer ser, a gente sempre está automaticamente ligando o ser à questão da profissão. A qual profissão ela quer exercer quando crescer. Eu, uma vez, levando minha sobrinha pro balé, numa roda de conversa entre as meninas ali, tava, o que você quer ser? E teve uma criança lá que, uma respondeu, quero ser advogada igual a minha mãe. A outra falou assim, eu não sei ainda o que eu quero ser, o que eu quero ser. E uma falou bem assim, gente, eu quero ser feliz. Falei, gente, olha quanto de ensinamento tem numa fala de uma criança dessa, né? O que a gente Exatamente. faz não é aquilo que a gente é, né, Larissa? Alguém aí já ouviu? Compartilha aí com a gente. Se vocês fazem essas perguntas também para as outras pessoas, o que você quer ser? Para sobrinho, para primo? Acontece, né? É bem como você disse, né? A gente não é uma profissão, a gente está naquela profissão, está naquele momento, né? E como eu disse para vocês, nada acontece por acaso. Então, um momento onde você está sem o trabalho. Eu não quero entrar no mérito da questão da remuneração, porque a gente sabe que isso é importante, né? É necessário a gente ter o dinheiro para se manter. Mas se a gente não tem, e se a gente tem alguma condição de estar assim, alimentada, enfim, né? Com as necessidades básicas supridas, porque a gente está na casa de um parente ou porque alguém está ajudando, a gente tem que perceber isso realmente como um espaço de tempo que a gente está ocioso, na verdade, mas que a gente uma oportunidade. E aí que a gente vai deixar mais lá para frente, eu vou falar mais sobre isso, né? E Isso. aí tem uns comentários rolando aqui. O Jackson falou aqui, se identifica. Carla falou que esse tema é muito importante nesse momento, porque as pessoas elas são definidas pelo trabalho, né? E é isso que a gente tem que ter o cuidado de não continuar acontecendo, definir a pessoa pelo trabalho. Isso realmente é importante. Olha o Júlio aí presente, lá do Senac. Que legal, muito Então a legal, que gente tem que ter bom. um cuidado muito com isso. E aí, assim,
eu sempre falo, isso é uma coisa que a pedagogia me trouxe muito. Quando a gente fala, às vezes, sobre um tema, sobre alguma coisa, às vezes fica aquela dúvida assim, tá, mas então de que forma eu mudo isso? Como que eu posso aplicar isso? Acho que um processo muito importante nessa construção de autoestima e na construção de conhecimento, de você adquirir algo novo, é justamente você conseguir entender a aplicabilidade ou alguns exercícios que auxiliem a você a ter uma valorização. Mas antes disso, eu gostaria de só ler para vocês um trechinho do livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, bem conhecido, né? Em que ele faz uma definição de autoestima. E ele diz assim: a autoestima, numa explicação simples, é o bem-querer que uma pessoa tem por si mesma. Entretanto, para que ela se queira bem, ela precisa ter uma combinação de três crenças, olha aí que falamos das crenças, hein? Que juntas dão forma ao indivíduo. Crença da identidade, né? Eu sou. Eu não estou, eu sou. Crença da capacidade, que se refere ao fazer, eu posso e sou capaz de fazer. E crença do merecimento, que se refere ao merecer. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se sabotam e auto-sabotam por uma crença instalada que elas têm de não merecimento. Ah, eu não mereço isso. E às vezes a gente pensa assim, isso é uma conexão de crença também. Ah, será que eu vou conseguir isso? A gente pode trocar o será que eu vou conseguir pelo o que eu preciso fazer para conseguir determinada coisa que eu quero. E aí você vai se valorizando e acreditando em você enquanto pessoa, e isso começa em nós. Eu sempre falo, né, Larissa, que a gente dá para o outro aquilo que a gente tem. A gente muitas vezes fala para o outro aquilo que na verdade é nosso. Então a gente quis muito trazer essa reflexão aqui hoje, justamente para que a gente possa passar a praticar, exercer algumas atividades que nos auxiliem na valorização do nosso ser. Não no que a gente tem, não no que a gente exerce, mas em quem a gente é, enquanto pessoa, enquanto humano, enquanto um indivíduo que está aqui para viver em sociedade, para dar o melhor de si, para ter uma vida plena. E aí a gente tem que pensar nisso. Uma das questões dos exercícios é justamente a fala. Aquilo que eu falo, a gente sabe muito que vem a questão do inconsciente, né, Larissa? Vem para o nosso inconsciente, as informações vão sendo instaladas e a gente vai digerindo aquilo e vai consequentemente implicando nos atos que eu tenho durante a minha vida, as execuções, as minhas atividades, ou o meu não mover também. Porque o não mover também é uma atitude. Se eu acordo e decido não agir, né, Larissa? Exatamente. Larissa podia falar E, para a gente também um pouquinho mais sobre os exercícios. eu vou deixar isso mais para frente, porque eu Tá. gostaria agora de resgatar aqui com as pessoas, e quem quiser participar pode escrever aí. Mas eu trouxe para vocês assim uma reflexão que está no livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. É o capítulo 16 desse livro. Eu não vou ler, mas eu vou dizer aqui mais ou menos a ideia dele, tá? A pessoa que está desempregada, ele fala, né, ele relata no seu livro que você consegue notar essa pessoa na rua, no seu andar, no jeito que ela olha, no jeito que ela fala, no jeito que ela está incomodada com a situação, porque nos olhos, né, nos olhos caídos, porque ele tem dentro de si um sentimento de inferioridade. E aí e tem outras coisas que acontecem também, né? Por exemplo, ele cita no livro dele que quando a pessoa pede dinheiro emprestado e aquele dinheiro ele acaba usando para suprir aquelas necessidades, né? E vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais pegar dinheiro emprestado. Não é um dinheiro, porque dinheiro é uma energia, né, gente? Dinheiro é uma energia, então a gente tem que entender isso também. Ele não dá aquela. O dinheiro emprestado ele carece daquele poder de reavivar o ânimo daquela pessoa que está sem o trabalho, né? E, e é deprimente, a pessoa se sente deprimida, né? E aí, galera, eu não estou falando assim das pessoas que estão assim, são as pessoas acomodadas, né? As pessoas que não querem trabalhar. Não estou falando dessas pessoas, estou falando das pessoas que realmente gostam de trabalhar, né? Que perderam o seu trabalho. E ele fala, né? Não se aplica, né? Aos habituais encostados, ele fala. É, E aí, o que que acontece? Também, outros sentimentos que ele cita no livro são que a pessoa fica muito desanimada,
acaba sentindo uma inveja profunda dos que estão trabalhando e esquece que ele é um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa do bem, né? É aquela coisa do ser, né? Não é porque ele não tem um trabalho que ele não é uma pessoa boa. Eu não estou desempregado porque eu fui mal. Lógico que existem também essas questões, obviamente, né? Que a gente precisa estar pontuando. Mas ele acaba, com o passar do tempo, esquecendo. Será que eu sou tão boa assim? Assim como você falou, né? Será que eu sou tão boa assim para poder é, não ter, não sou tão boa para não ter o trabalho, né? E aí eu achei assim incrível porque ele fala dessas coisas dos sentimentos. E aí eu entrevistei uma pessoa, eu não sei se ele está aqui na live, o Roger, e ele foi muito importante conversar com ele, porque ele está nesse momento de desemprego, né? E já tem um tempo, foi até antes da pandemia e tudo. E aí ele relatou alguns sentimentos dele. Eu gostaria de. Olha lá, a pessoa esquece de quem ela é, alguém falou aqui. Então ele falou assim, ele não se sente inserido na sociedade. Eu achei assim, marcante essa fala dele. É, ele se sente um cidadão de segunda ou terceira classe. Essa é a fala dele, tá, gente? Uma incerteza do futuro, não sabe o que vai acontecer. O sentimento dele também de apatia, porque ele não sabe qual caminho tomar, ele não tem ideia de que rumo que ele vai tomar, né? Qual caminho se vai ter um mercado para ele poder atuar, né? E aí ele relata também para a gente algumas angústias, que é a de não poder comprar o que deseja. Ele cita até a questão do celular, ele passou num lugar, viu que ele precisava de trocar o celular e não tem condição de comprar o celular. É. Então ele não tem não só o dinheiro para comprar o celular, mas ele tem a restrição de não conseguir nem parcelar um celular. Porque quando ele não tem, né, o crédito, como que ele vai fazer parcelas? E aí isso também deixa a pessoa se sentir humilhada, né? Aquela humilhação. Poxa, antes eu podia fazer os créditos que eu queria, eu tinha lá tantos cartões de crédito e agora eu já não tenho. E os encontros com amigos, eu achei assim tristes, porque ele não que ele parou de ser convidado pelos amigos, mas ele começou a recusar os convites dos amigos. Então, por ele não ter dinheiro, como que ele ia comparecer na casa de um amigo e não levar, né, uma bebida ou uma comida, ou, né, ir para um restaurante comer, né? É, então, assim, ele se sentiu assim, que ele precisava de recusar os convites para não ficar chato ele ter que ir, né, todas as vezes e ter que estar, né, como se estivesse abusando dos amigos. E aí também, uma outra situação também interessante que ele relatou para mim, no caso, foi a questão do que a família não entende. Que a pessoa às vezes está dentro de casa, a família não consegue entender. Inclusive, ele rompeu o relacionamento por conta do que aconteceu com ele, né? O relacionamento não conseguiu se sustentar por conta, de repente, de uma falta financeira ali, ou de repente de um desequilíbrio, né, emocional, de inteligência emocional das duas pessoas para poder continuar um casamento onde uma outra pessoa está desempregada, né? Aí, E Larissa, é é isso. até. Sim, pode falar. Uhum. Não, aí até reforçando, assim, uma questão que a gente precisa pensar muito. Quando a gente fala em amigos e tudo mais, a gente sabe que quando a gente fala de amizade, existe de fato poucas pessoas que realmente são aquelas pessoas que são de fato amiga, que você pode confiar e tudo mais. Mas muitas vezes as pessoas ficam na dependência do que o outro pensa ou do que o outro vai falar. Por isso que a gente quis reforçar tanto na live hoje sobre a autoestima. É primeiro você formar a sua opinião sobre quem é você, quem você acredita ser, o que que você sabe que você tem de bom, né? Quais são as suas qualidades, as suas características, quais são também os seus pontos de melhoria, quais são as ações que você pode desenvolver para que você tenha
resultado diferente do que vem tendo até então, né? Isso são escolhas, e são escolhas que elas só podem ser feitas se a gente refletir sobre o hoje e sobre o ontem e sobre o que a gente quer. Então, pensar num planejamento. E nesse momento eu gostaria até de indicar, eu não sei se alguém aqui já leu ou não, mas eu li um livro há um tempo chamado Oportunidades Disfarçadas. E esse livro, ele fala muito sobre situações de crise, situações em que tudo parecia assim desabar e que e casos reais, tá? É um livro sobre casos reais, que as pessoas conseguiram transformar o problema numa oportunidade. Então, assim, existem duas situações aqui que eu acho importante a gente diferenciar. A primeira delas, a questão Uhum. Bem-vindo, Roger, também. A questão da autoestima. Quem eu sou, quem eu acredito ser, o que contribui para as minhas crenças e para a minha valorização e para a minha autoestima e para eu me amar e para eu me valorizar, né? Essa é uma coisa. E a outra coisa são as ações. O que eu posso fazer para criar alguma oportunidade que eu precise? Porque, vamos lá, né, Larissa? Nós não estamos aqui falando nessa live que, tudo bem, você pode continuar desempregado, isso não tem importância. Não é essa a mensagem. Eu acho que, eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, então por isso eu estou dizendo isso nesse momento também. Mas é um momento da gente resgatar, trazer uma mensagem de autoestima e de valorização e de coisas que eu posso fazer para me valorizar enquanto pessoa e me reconhecer enquanto um indivíduo de valor. E depois, sim, poder você definir atitudes e ações do que você pode fazer para buscar oportunidades diferentes. A gente sabe que toda crise, ela tem oportunidade também. Quantas pessoas muitas vezes ficam desempregadas e a partir do desemprego empreendem, né? Criam um novo negócio. Eu gosto muito daquela fala do Anthony Robbins, quando ele diz assim, que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Então, qual é a oportunidade que eu, hoje, nesse momento, tenho para que eu amanhã seja alguém melhor e conquiste também as coisas que eu desejo conquistar de uma forma melhor? Né? Quais são essas ações que eu posso fazer? O que eu preciso? Quem eu preciso? Quanto eu preciso? Então, essas são coisas que a gente precisa pensar. E quando muitas vezes as pessoas falam bem assim, fulano está numa vitimização e tal. Então, assim, mais empatia, mais compreensão, às vezes, para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. E nós somos e fomos feitos para conviver em sociedade. A gente precisa um dos outros, né? Um dia a gente estende a mão, no outro dia a gente que precisa dessa mão estendida. E eu não poderia deixar nesse momento de falar isso aqui. A gente vê nas redes sociais, ainda hoje, a gente vê muitas críticas. Para criticar a galera, tá com o dedo ali ativado, pronto, para poder encher de crítica e falar, isso, peraí, deixa eu ver o que eu vou discordar dessa pessoa aqui, como se tivesse a obrigação de discordar, ou como se invalidar respeito, empatia, né? Então, isso é uma coisa que precisa ter bastante, assim. E que nos diálogos, eles possam florescer a partir de uma valorização e a gente entender que a gente pode sempre aprender com o outro. Como Larissa disse, né, quando a gente começa a trabalhar com a educação, a gente se apaixona, realmente. Eu sempre falo, uma aula que eu dou um dia, eu faço a avaliação dela, como é que eu fui hoje? Isso, caraca, hoje que aula que eu dei hoje, coitados dos meus alunos. Tá, mas o que eu vou fazer amanhã para que essa aula possa ser melhor? Né? E às vezes você tem uma crença e daqui a pouco vem um aluno falando assim, pô, professora, hoje bombou, muito obrigada, eu precisava dessa aula de hoje, me esclareceu esse assunto assim, e você fica assim, ué, nós somos seres diferentes, nós pensamos diferente. Então é importante também que a gente possa, sim, pedir a opinião do outro, saber o que ele deseja, o que ele achou, qual é a opinião dele, que dica que ele tem para nos dar, mas não é para derrubar, não, é para levantar, sabe? É poder dar dica que te fortaleça, que te oriente, que te dê oportunidades. Quando a gente fala sobre mentoria, sobre... Quantas pessoas existem aí que dão dicas para o relacionamento e não têm um relacionamento, né? E eu não estou dizendo nesse momento que isso invalida. Eu acho que a pessoa, com certeza, ela tem a opinião e a crença dela e o que ela acredita que
é fato e é verdade e serve, e ela tem esse direito. Mas, claro, quando a gente vai, como o Leandro Carnal disse esses dias, né? Você quer saber sobre a questão da saúde? Procure um profissional da saúde, não ouça político, ouça um profissional da saúde. Você quer saber sobre a educação financeira? Procure alguém que seja da área e que possa te orientar sobre isso melhor, né? Então, assim, graças a Deus nós somos diferentes e graças a Deus nós temos a oportunidade de contribuir uns com os outros e várias formas de buscar as fontes. Mas a primeira contribuição de todas, ela tem que vir de nós mesmos. A primeira Isso aí. contribuição de todas vem da autoestima e da autovalorização, né? E aí, a gente até conversava muito sobre isso. Quando a gente está num momento assim, pandemia, nesse momento, preso, muitas pessoas ficaram impedidas de fato de trabalhar, algumas inclusive trabalhando de home office. Como é que é? Você trabalha de pijama ou você muda a roupa, você que está trabalhando em home office, e se arruma para trabalhar? As nossas ações, elas mandam informações para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente também. Então é importante que a gente mantenha uma rotina, mesmo que seja Isso dentro aí. de casa. E aí, trabalhando ou não, eu poder me arrumar, eu poder cuidar de mim, sabe? Eu poder dedicar um tempo a coisas que eu necessito e que eu sei que me ajudam a crescer. Hoje nós temos aqui as lives, aliás, já temos há um tempo, né? As tecnologias que nos ajudam muito. Quem é que você segue que traz um tema bacana que pode contribuir com você? Qual é o livro que você tem a oportunidade de ler agora? Reagir, porque a gente sabe que as É. emoções, os movimentos, eles também geram emoções, e isso também é muito importante, né? Alguém falou aqui, creio que as pessoas estão passando por dificuldades nesse momento, é a oportunidade de aproveitar e de olhar para dentro de si procurando o autoconhecimento. Justamente, é isso aí. Eu justamente ia falar isso agora, o Zé Ricardo, é o Zé Ricardo. Ei, obrigada, Zé, que você está aqui. Então, assim, só para complementar isso que você está falando, as relações de trabalho vão mudar, já estão mudando, né? Então, assim, pode ser que você esteja desempregado, mas aquele emprego que você almeja, ele não vai acontecer mais, por conta dessa questão das mudanças da relação de trabalho que tem acontecido hoje na humanidade. Não é no Brasil, né? É geral. Então, as oportunidades elas estão migrando para um lado para o outro e a gente não pode se esquecer disso aqui, tá bom? E sobre isso que o José Ricardo falou, que eu tinha até anotado aqui, é realmente uma oportunidade de você rever as suas relações humanas. A saída é para dentro, não tem outra escapatória, né? Pandemia aí, as pessoas dentro de casa, recolhidas, né, se comunicando dessa forma aqui pela internet, mas você percebe assim que como que a natureza trouxe uma oportunidade da gente olhar para dentro de si, é uma oportunidade de se revisitar, né, e procurar saber também das relações humanas. É, e, e às vezes você está dentro de casa com algumas pessoas e e alguma conversa ali vai aparecer uma sombra. O que seria a sombra? A sombra é uma parte que está dentro do nosso, que está no nosso inconsciente, que é a parte que a gente não sabe que tem e que machuca muitas vezes quando você coloca o dedo ali naquela ferida, né? Muitas vezes é uma parte dolorida, é uma parte que você precisa trabalhar. E aí seria o quê? A inveja, o egoísmo, o ciúme, a prepotência, a falta de humildade, né? Essas são as máculas que ficam no nosso interior e que estão aí saindo, e não estão só para quem está desempregado, tá para todo mundo, porque quem está dentro de casa, né, que está passando um tempo assim muito importante, considerável na convivência familiar, realmente está passando por algumas dificuldades. Eu tenho um conhecido que trabalha na delegacia de mulheres, né? Ele fala ocorrência o tempo inteiro. Como é que estão esses casais ali, as sombras ali daquele homem, daquela mulher que estão convivendo junto? O que está acontecendo ali naquelas conexões que estão realmente levando aí as vias de fato, né? E aí, eu acho que a gente já pode passar para a segunda parte do o que a gente pode fazer para se ajudar. Tem um comentário aqui da Priscila. Na prática, quem está vivenciando o desemprego em plena pandemia não é fácil, só quem está passando por isso sabe como é. Não vemos a luz no fim do túnel, não está sendo fácil, não está fácil, isso aí, é verdade. Eu Eu entendo, né, porque... Fala, Flavinho.
Eu concordo Quer falar? plenamente eu concordo plenamente com o que a Priscila diz, quando ela diz assim, quem vivencia sabe melhor e que não é fácil. Realmente não é fácil. E aí eu queria até trazer mais uma reflexão aqui em relação ao nosso tema e ao que nós estamos abordando aqui, justamente para trazer a questão assim, a gente sabe, realmente não é fácil. Não é fácil. E nem a gente está dizendo que é fácil. E existem momentos que a gente precisa realmente vivenciar, eu falo que é a dor ou o luto, né? Quando a gente perde alguém, por exemplo, muito querido, alguém falece, quantas vezes a gente é abraçado e ouve a pessoa falar assim, ah, não chora não. Eu falo, não, chora, chora sim, deixa chorar, é aquele momento, sabe? É um É, momento de dor, é um momento de perda, é um momento que precisa ser vivenciado aquilo ali. Agora, o importante é a gente não desistir e entender que, assim, às vezes, quando vamos falar da situação de desemprego, que é o nosso tema, né? Quando eu estou no desemprego, eu tenho algumas oportunidades que eu posso fazer. Quando eu falei sobre a qualificação, sobre ler, sobre isso é uma das coisas para alimentar a alma e para alimentar conhecimento, para se surgir, quando surgir uma oportunidade, você está mais bem preparado. Mas existem outras coisas que você pode fazer. Sabe, network nessa hora também ajuda demais. A gente sabe que muitas coisas ainda funcionam por indicação. E não é que isso seja algo ruim. Se a gente tem a possibilidade de pegar a indicação de alguém que já conhece, que já tem, é mais certeiro, né? Existem várias empresas de RH aí recrutando, existem sites também, existem as nossas ações. O que a gente pode fazer de diferente para conseguir? Esses dias no LinkedIn eu vi uma publicação que eu achei fantástica. A menina colocou, desempregada, colocou a foto dela assim, colocou procura-se. Aí colocou várias qualidades, competências que ela tem na foto, determinada, proativa, trabalha em equipe, e aí marcou algumas empresas. Se você precisa, ela tem isso, isso, isso. Foi um marketing fenomenal, bem diferenciado dela, de criativa, ver, né? de se diferenciar de como que eu posso arrumar uma oportunidade, né? Então nós temos o network, nós temos as redes sociais. Agora com a pandemia está um pouquinho mais difícil você ir até o local, mas a gente sempre fala que é muito importante bater na porta mesmo, né? Não só ficar por trás mandando currículo, porque um currículo é um papel, e aí, quando você tem a oportunidade de ir, o que eu posso fazer de diferente, né? Qual é a atitude, a ação que eu posso fazer de diferente e quais são as atitudes? Porque o importante é a gente ter mais de uma estratégia. Porque às vezes aquela não funciona, mas a outra funciona. Então, contato as pessoas conhecidas, me cadastro em sites de emprego, é, entro em empresas, telefono para as empresas, peço para falar com esse RH dessa empresa que eu quero, quais são as. Sabe? E inventando. Ou empreender. Aquele Rick Chester, que é super famoso, né, daquele vídeo da água que ele fez, ele sempre fala que o empreender na época dele é o que era conhecido como trabalhar por conta. Então, quantas pessoas estão aí na culinária, começa a fazer bolo, começa a fazer doce para vender, quais são as habilidades e as competências? Eu penso assim, que talvez a gente sentar e colocar no papel o que eu tenho de competência, o que eu sei fazer e que eu posso contribuir. Isso, 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 isso. Quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar? O que eu posso buscar? Isso, isso, isso. Quem são as pessoas que eu posso contatar? Porque o cérebro, por natureza, é preguiçoso, né? E a gente esquece. Se a gente anotar, facilita para a gente ir dando até um checklist. Ah, ok, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Para poder auxiliar. Então, pode falar. Isso que você está falando dá até outra live, hein? Aula sobre empreendedorismo, hein? Gostei. Né? Já pode anotar aí para a próxima. Mas com certeza eu acho que a proatividade ela é importante, assim, a gente tem que ver esse momento. Mas eu vou voltar aqui na fala aqui da questão psicológica, da autoestima, porque a gente já está com meia hora de live. Olha, Flavia, a gente fala pra caramba. Falamos muito. Então, eu anotei aqui algumas falas, alguns tópicos aqui para gente, o que você pode fazer para se ajudar. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, porque a prioridade, na verdade, é você que dá, né? Lógico. Mas se você quiser anotar aí, você que está em casa, se tiver com papel ou caneta, quiser anotar, eu vou falar aqui. Então, a primeira coisa, não é que seja a primeira, tá, gente? Só para a gente começar a citar. Não dá ouvido para as notícias, porque as notícias geram muita angústia. A gente não precisa se inundar de informação, a gente não precisa assistir televisão o tempo inteiro.
Eu vou falar uma coisa, depois que eu comecei a estudar física quântica, tem 2 anos, eu desliguei televisão, eu não sei o que que é novela, eu não sei o que está passando na televisão. E para te falar a verdade, eu nem quero saber, porque eu sei que a notícia que tiver que chegar para mim vai chegar. O que eu precisar de ficar sabendo, vai saber, eu vou saber. Então, a informação que eu quero, se de repente é uma informação de política ou de economia, eu sou pontual. Eu já tenho alguns canais que eu assisto, por exemplo, no YouTube, e busco a informação que eu quero, né? Ou me atualizo com alguma outra situação. Lógico, porque quando a gente está querendo arrumar um trabalho, também a gente precisa estar informado do que está acontecendo. Mas o problema é a gente se inundar. A gente coloca, a gente introjeta no É o na equilíbrio, nossa né, Larissa? psique um monte de coisa ruim, gente. A televisão, o jornal, ele é uma sessão de coisa ruim para a gente poder, é, como se fala? Absorvendo aquilo e Absorver. aquilo interfere, né? Eu Claro. lembro uma vez, um tempo atrás, não foi dessa vez não, mas faz um tempo atrás que eu comecei, que eu trabalhava pela manhã, eu ligava a televisão para tomar meu café. E aí eu ouvi uma matéria, gente, eu comecei a chorar antes de ir para o trabalho, por causa de, poxa, você está acordando ali naquele momento, você tá em paz, né? E aí você vai para a televisão, eu comecei a chorar com a notícia. Eu não aguentei. Então, assim, eu nunca esqueço disso que aconteceu comigo, porque eu já aprendi, eu não ligo mais a televisão de manhã. Né? Aliás, eu não ligo para nada. Essa quarentena toda, a única coisa que eu assisti foi filme na Netflix, assim, de televisão, né? Que eu estou na televisão. Mas é isso. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Tem um monte de tópico aqui para falar. Não, eu quero falar, assim, quando você fala dessa questão das afirmações, é justamente isso que você falou, Larissa, da gente encontrar o equilíbrio, né? Não ficar imerso naquela notícia e deixar que aquilo afete a gente. É lógico, a gente precisa sim estar a par do que está acontecendo, saber quais são as notícias do dia, mas não se prender àquilo. Agora, eu quero só chamar a atenção para um ponto que você colocou, Larissa, que me chamou muita atenção, que você ligou a televisão de manhã, viu uma notícia e foi chorando para o trabalho, chorou por conta da notícia. Claro, as coisas afetam a gente, né? Nos causam um sentimento e afetam a gente. E aí eu Ah, lembrei do livro, esse aqui, ó, O Milagre da Manhã. ele é ótimo, já li Ele, esse livro, é muito bom. ele fala muito essa questão do amanhã vai determinar como que vai ser o resto do nosso dia. Né? Então, o que, que você pode fazer para amanhã? Amanhã, aí ele recomenda a meditação, ele recomenda a questão de você fazer exercícios. Lembra que eu falei lá no início da nossa live hoje sobre o movimento, que o movimento é importante, né? Então, que a gente tem esse movimento, a questão da meditação, da oração. E aqui, gente, sem pegar para a questão de religiosidade, a gente está falando de uma questão de espiritualidade mesmo, independente da sua crença. Coisas que te fortalecem e que te fazem sentir melhor, sabe? Uma respiração profunda. Quais são as atividades que eu posso fazer para de manhã começar logo o meu dia? Então, Larissa, por exemplo, acho que já não vê mais a notícia de manhã, né? Até se intera, mas em outro momento, não pela manhã. Não. Então, a Carol aqui falou assim, sorte a sua, porque eu só assisto Peppa Pig. Carol, não tem jeito não. Mãe de criança pequena é assim. O Luciano escreveu assim, quer ver? Uma coisa importante, ele escreveu, cadê? Notícia não significa informação. E realmente não significa informação, né? As notícias não significa que você está bem informado. Eu, particularmente, para eu ter uma opinião das coisas, eu pego umas 3 fontes sobre o mesmo assunto. E aí eu vejo 3 pessoas diferentes, com opiniões diferentes, penso e depois eu formulo minha opinião. Acho que dessa forma eu consigo ser saudável nas minhas posições, né? Nos meus É, posicionamentos. Mas olha só, bacana. você O acabou Wesley, falando, você acabou matando 3 tópicos aqui, mas a gente vai falar um pouco mais. A questão dos exercícios físicos, com esse negócio de falta de academia. É importante que a gente tenha um tempinho para a gente fazer alguns exercícios em casa. E aí complica, porque a pessoa que já está né, tá desempregada, às vezes não tem dinheiro para pagar a academia está fechada, então não é só para quem está desempregado. Mas a questão de fazer exercício físico, você mora em prédio, sobe dessas escadas, faz aquele exercício da panturrilha. Tem tanto canal no YouTube ensinando, né? Você fazer com sim. coisas
da sua própria casa mesmo, né? Sentar na cadeira, fazer os agachamentos na cadeira, enfim. Quem sou eu para falar se não sou personal, né? Para poder falar. Agora, uma coisa que é impressionante, assim, que é incrível, é a tal da meditação. É, no meu canal, lá no meu perfil, eu vou começar. Eu já fazia algum trabalho sobre isso, mas eu vou falar mais sobre isso, né? A meditação, eu medito há muitos anos, né? Há muitos anos, desde os meus 20 anos, de formas diferentes. Cada fase da minha vida, as meditações são de forma diferente. Eu tenho técnicas diferentes, né? E a técnica mais recente que eu aprendi foi quando eu virei reikiana, né? E aí tem a meditação Gassho, que foi a última técnica que eu aprendi. Mas são técnicas, né? Então, para aprender a meditar, você se identifique com uma técnica e comece, porque é importante essa parte onde você consegue concentrar na respiração. Eu vou falar aqui só uma dica rapidinha. Concentra, todo mundo sabe, né, que tem que concentrar na respiração, pulmão, barriga, enfim. Mas tenta concentrar aqui na narina, sentir o ar entrando pelas narinas e saindo. Eu vou anotar aqui, vou fazer depois uma live, ver se eu consigo fazer sozinho uma live explicando como que faz essa meditação. A questão da oração, gente, oração, que coisa mais antiga, não é fora de moda. A oração, ela precisa estar presente na vida da pessoa, tá? Ela tem a ver com a espiritualidade, ela não interessa a sua religião. Então, você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser protestante, evangélico, enfim. Mas a oração, na verdade, é uma reconexão com o divino que há em você, né? Nós somos centelha divina, nós temos dentro de nós Deus. E a gente acha que Deus está fora, né? E tem que ir para algum lugar, para um templo, um espaço, sendo que a gente, dentro do nosso quarto, a gente pode ter essa interiorização, né? E aí a oração, ela meio que se confunde com a meditação nessa coisa do silêncio. Então, essa coisa de você olhar para dentro, né? De você perceber o que tem dentro de você e que está querendo sair. E, gente, é incrível. Quando você silencia, você dá um tempo para processar essas informações e as ideias, elas aparecem. Os insights, é você lembrar de uma pessoa que você precisa falar que você está desempregado porque essa pessoa tem uma influência XYZ, você lembrar que você tem uma habilidade que você tinha esquecido e que de repente você pode retomar para poder fazer uma renda extra, se for o caso do dinheiro, né? Uma ideia que aparece, e gente, é uma coisa maravilhosa, eu super recomendo a meditação. Ou Quer até falar? alguma que você pode fazer, né? O Wesley comentou aqui. Adorei as dicas. Aprendi um princípio muito importante em um curso que participei. Estar desempregado precisa ser uma ocupação. Ou seja, manter uma rotina diária para a busca de oportunidades. Exatamente, aquilo que a gente estava falando lá no início, né? O que você pode fazer, o que você pode buscar, que livros você pode ler, quais cursos você pode fazer, a rotina de acordar de manhã, de se cuidar, de fazer algo, né? Suzana também colocou, concordo, o luto tem que ser vivido. Devemos traçar novas estratégias e seguir em frente, buscar conhecimento e desenvolver nossas habilidades. Isso sempre, 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 né? Tem uma outra aqui, ó. O Luciano falou aqui, ó. Informação não significa conhecimento. Conhecimento é aquilo que tem utilidade. Sim, muito bem. O que você botou aqui? Peraí. Exatamente. É, são 11 e quarenta. Larissa me ensinou muito sobre a gratidão. Então, eu tenho alguns itens aqui para falar ainda, tá? Olha só. A oração e a meditação, elas possibilitam, é uma ferramenta que vai fazer com que você consiga viver no presente. E aí, tem algumas crenças que a gente precisa combater para poder viver no presente, né? É, por exemplo, aquela crença, eu nunca mais vou conseguir um trabalho. É uma crença. É uma crença de ansiedade, é uma crença que está trabalhando no futuro. Nunca mais. Como assim você nunca mais vai conseguir um trabalho? Não, não é, sabe, assim, é uma crença realmente, é um mito, é uma historinha que a sua cabeça está contando para você, né? Eu nunca mais vou ter uma oportunidade na vida. Olha só bem isso.
nunca mais vou ter um salário bom. Imagina, como assim, né? Ah, tudo dá Então, assim, errado para viver, mim, né? tudo dá Cuidado. errado para mim. São questões que a gente precisa perceber, porque isso está na frente, assim, como se no futuro. Como que você vai prever o futuro? A gente não tem como prever o futuro. Hoje os funcionários públicos estão tranquilos, assim, em relação. Gente, tudo pode mudar. O governo lá pode baixar um negócio, mudar tudo. Não tem mais funcionário público. E aí? A gente não sabe o que pode acontecer, né, no futuro, ou uma guerra, enfim, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Então a gente precisa estar centrado, vivendo no presente, para a gente poder, né, viver um dia de cada vez, só por Isso. dia, do melhor momento, da melhor forma possível, para a gente ser produtivo, a gente se sentir bem. Vou continuar aqui porque já tem 15 minutinhos, ó. Desempregado não é estar de férias, né? Nunca se esqueçam disso. Então, aquilo que você citou no começo, vou até antecipar. Quando você está em casa, poxa, cria uma rotina, cria um hábito, né? É horário Perfeito. de comer, de acordar. Se arruma para ficar em casa, não fica de qualquer jeito em casa, sabe? Se coloca uma roupa bonita, a Carol Falcão pode dar umas dicas lá no Instagram dela, eu, Carol É Falcão. importante estabelecer uma rotina, né, Larissa? O que que eu vou fazer de manhã? Eu vou ler. Não precisa ter com horário, né? Algumas pessoas que são mais Isso. detalhistas gostam de colocar horários e tudo, mas define pelo menos por período. Ah, de manhã eu vou, sei lá, meditar, orar, fazer exercício. À tarde eu vou ler, vou buscar essa pessoa que pode me ajudar, vou ver os sites de emprego, vou ver as oportunidades. Enfim, quais são as alternativas, né? Nós falamos aqui já muitas opções, muitas atitudes que as pessoas podem ter de estratégias de busca. É. E aí Né? eu vou falar um outro hábito também que as pessoas estão incorrendo, inclusive eu, que é a gula, né? De comer demais. Nessa quarentena a gente está em casa e as pessoas que estão desempregadas por causa de ansiedade, a gente acaba comendo um pouquinho a mais mesmo. Mas eu não como nem é de fome, não, sabe? Eu sei que eu estou comendo porque eu estou com vontade de satisfazer a minha vontade. Mas alimentação, né? Tem que cuidar da alimentação. E aí eu vou cair para o lado aqui do abuso de álcool e outras drogas. Porque, gente, como que você vai estar num espaço onde você está tendo a oportunidade de ter esse tempo extra, entre aspas, para que você possa se conhecer e você está se entorpecendo? Qualquer substância que mude o seu estado psíquico é um entorpecente, sabe? E às vezes a gente, nessa cultura brasileira que a gente tem, da cervejinha, do vinhozinho, não sei o quê, a gente perde essa oportunidade de fazer um trabalho de interiorização. Eu, como sou voluntária, né, do grupo de apoio fraterno, a gente sabe que a pessoa que bebe álcool, ela não tem condição de fazer oração. São mecanismos diferentes, mas o álcool ele inibe esse mecanismo de você fazer uma oração. Nesse momento que você está precisando tanto de orar, de fazer a meditação, de estar vivendo no presente, mas eu vou relaxar. Gente, tem outras formas de relaxar. Dar uma boa gargalhada, ouvir uma história excelente, ligar para aquele seu amigo divertido para poder rir, né? E aí você vai conseguir relaxar. É uma forma. Lógico que tem outras formas também, tá, gente? Tem o EFT, que é aquelas batidinhas. Eu posso ensinar. Quem tiver interesse me fala depois que eu posso ensinar. De repente posso até fazer mais coisa lá no meu canal, né? E aí a gente tem essa coisa do estudar de si, do autoconhecimento, né? É a minha praia, que eu adoro, né? Mas procurar saber por quê? Qual que é a necessidade que eu estou querendo comer esse chocolate aqui? Ou querendo comer, ou querendo beber mais esse álcool, né? Mais essa taça de vinho. Qual que é a minha necessidade? Na minha pós-graduação de psicanálise, o meu TCC foi a fase oral, né? Associada com essa coisa do consumo de álcool, né? O que será que tem dentro de você que está te colocando para beber mais álcool? Tem muito a ver com a infância, né? Olha a sombra lá que a gente falou no começo, né? Essa sombra, essa coisa do inconsciente. Por que ela está vindo agora assim mais fortemente, né? Então perceba isso aí.
né? E Isso. uma, É, eu eu tenho acho que. uma técnica que eu Ah, queria. Tem duas coisinhas mais que eu queria falar aqui, para a gente poder tá. não perder tempo. É a técnica do eu sou. É uma técnica, tá? Que você vai fazer afirmações positivas sobre você e você vai repetir ela 3 vezes. Então, você pode fazer com os olhos fechados e mentalizar, mas você também pode se olhar no espelho e dizer. Então você pode começar. Eu sou fantástica. Eu sou fantástica. Eu sou fantástica. Eu sou incrível. Eu sou incrível. Eu sou incrível. E você vai dizendo isso para você, gente, porque cada vez que você fala, ah, eu sou muito burra. Ah, eu sou muito burro. Ah, eu sou, sei lá. Palavras negativas. É, toda vez que você coloca alguma palavra negativa depois da palavra eu sou, da frase eu sou, gente, você é aquilo ali. É muito forte, muito pesado. Na física quântica, a gente tem uma explicação bem interessante para isso aí. A neurolinguística, né? PNL. Como que você pode dizer, como você pode afirmar coisas desse tipo? É muito pesado. E a gente é Deus em ação, nós somos Deus em ação. Então, como que você. Deus em ação pode ser burro, pode ser feio, né? Então, é esse trabalho aí que a gente precisa mentalizar. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou boa, né? Boa de focada, ou eu sou focada, eu sou estratégico, eu sou estratégico. Internalize coisas boas para dentro de você. E por último, mas não menos importante, mas já puxando aqui pro meu lado, usar a gratidão a seu favor, usar a gratidão, ser grato pelas coisas, pela sua vida, pelo poder de respirar. Gente, tem gente que usa tubinho para respirar, oxigênio, né, para poder respirar. Ser grato pelo ar que você respira, pela água que você tem para beber. Gente, tem gente que mora em situações que nem água tem dentro de casa. Você é grato gente, pelo piso do chão. Tem piso no seu chão? Porque eu visitei uma casa recentemente que a casa era batida no chão mesmo, era o piso da casa era de terra, dentro da casa. E aí, como é que você tem para agradecer? A gente tem muito mais coisa para agradecer, muito mais coisa para agradecer do que a gente imagina. Então, lá no meu perfil tem um link, tem um grupo da gratidão. São um ciclo de 28 dias. Cada dia a gente escuta um áudio do livro A Magia de Rhonda Byrne e você pode colocar em prática aquilo ali, todos aqueles exercícios. Eu acho super válido colocar em prática, porque aquilo ali você realmente é um exercício, mas quem não estiver dando conta de botar em prática pode simplesmente ouvir como um podcast todo dia até internalizar toda essa aí. Nosso ciclo já está acabando, nosso ciclo Isso está aí. acabando, estamos no dia 25, vamos acabar no sábado, porém, eu vou dar uma pausa de uma semana, né, para novas pessoas entrarem, e no dia 28 de junho eu vou estar reiniciando o ciclo da gratidão, né, para todo mundo que Então, quem quiser quiser. acompanha lá pela página da Larissa, né? Aproveita, Isso, entra. eu E só uma observação, Larissa, quando você fala aí, quem quiser praticar, fazer, uma observação que eu li uma vez num livro e aquilo me marcou muito. O que quer que você leia ou aprenda é inútil, dá um impacto, né? A menos que você coloque em prática. Então, o que que eu estou colocando em prática? Como que eu posso colocar em prática? A gente já está, daqui a pouquinho encerra automático, né? Porque é 1 hora de live. A gente já está em processo de despedida, né, Larissa? E a gente. já tem quantos minutos? Tem várias pessoas falando aqui, tem vários comentários. Então, já 4 minutinhos encerra. Ah, Então a então gente tá. já tem Não, que, a gente tem que ter tem uns cuidado, assim. comentários muito legais aí. Queremos agradecer a participação de todos. Deixa aí nos comentários agora também, nesses minutinhos finais, se tem alguma coisa que foi mais significante para você, ou algo que a gente abordou aqui que vocês gostariam de ouvir um pouco mais detalhado. E aí a gente É, pode ah, providenciar, né, Larissa? o Zé Ricardo, o Luciano falou sobre a questão de reclamar. Gente, reclamar é chamar 2 vezes. Chama problema 2 vezes para você. Você reclama, você quer chamar problema? Então reclama. Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, é pura neurolinguística, né, gente? A Isso outra aqui, aí. ó, o floral, né? O Zé Ricardo falou, indicou o floral. Gente, eu tô apaixonada pelo floral. O Zé Ricardo o Zé Ricardo é terapeuta.
Eu também sou terapeuta de floral. Ele me indicou um floral fantástico. Eu fiquei gente, zen, leve, tranquila, zero problemas. Eu tô assim, no Larissa, mundo zen nessa quarentena. vão focar agora nos comentários das pessoas de despedida, que aí, porque senão a gente entra no tema, vai falando, vai falando. Lembrar o pessoal Ó, de acompanhar lá, Larissa, e seguir a página. Ah, Valério, obrigada aí por sua presença, tá aqui. Parabéns, ótima iniciativa, pena que só consegui entrar agora. Bom dia para quem está entrando agora também. E se vocês quiserem deixar aí por fim, né? Não sei se está vindo mais algum comentário para você, Larissa. A gente quer, antes de é, mais, agradecer a presença de vocês, a participação. E aí, esses momentinhos finais, se quiserem deixar comentário aí de alguma coisa que queiram mais ouvir, que tenha tido significado, a gente está às ordens, né? Um beijo eu grande. gostaria muito de agradecer a oportunidade. Muito obrigada pelos meus amigos que entraram aí. Foi a nossa primeira live, gente. Que emoção, Isso vocês aí. participaram da nossa primeira live. Muito obrigada. Um beijo grande, gigante no coração de vocês. Isso aí. Fiquem com Deus. Um beijo. Larissa, obrigada, beijo. Vamos encerrando por aqui, tá, galera? Um grande Tá abraço. ótimo. Tchau. Tchau.